Meus irmãos, a paz do Senhor, um bom dia a todos. Nós estamos no ar com mais um Preparando-se para a EBD e nós temos o prazer de estar estudando um trimestre extraordinário, como é o trimestre atual, que fala da família natural segundo os valores e princípios cristãos. Nós vamos adentrar agora na lição de número 3, é a terceira lição deste primeiro trimestre de 2020. E estamos diante de um assunto extraordinário, que é a comunicação no ambiente familiar. Nós fizemos durante a semana algumas chamadas para a lição da Escola Bíblica Dominical e hoje adentraremos no assunto propriamente dito. Então você é nosso convidado para acompanhar a dinâmica desta aula. Inicialmente pedimos desculpa aos nossos irmãos que acompanham, que fazem uso deste material preparatório para a lição da EBD, porque na semana passada nós fizemos o vídeo, nós gravamos todo o vídeo, mas infelizmente por problemas técnicos nós perdemos o vídeo, irmãos. Eu fiz o vídeo e na hora de publicar o vídeo, de compartilhar com os irmãos, eu perdi o vídeo, não sei como, perdi. Ficou até bom o vídeo, uma boa inspiração acerca do assunto, mas infelizmente nós perdemos e o tempo não foi suficiente para que nós conseguíssemos refazer o vídeo. Sendo assim, nós ficamos sem a lição de número 2 e agora nós vamos realizar junto com os irmãos a lição de número 3. Hoje nós não teremos a tela aqui ao lado porque parece que ou aconteceu uma sabotagem ou então os equipamentos resolveram nos deixar na mão. De sorte que mesmo assim nós vamos compartilhar. Um abraço aí ao Irineu Schweig, que acompanha a gente, um abraço ao Luciano Andrade também. Deus abençoe vocês e continue nesta oitiva, né, neste acompanhamento. Pois bem, a lição de número 3 é essa daqui, a comunicação no ambiente familiar. A comunicação no ambiente familiar. Elvis Reis, um abraço também. E a lição número 3, ela vai começar nos trazendo uma dinâmica interessante, que é a dinâmica da comunicação. Preste bastante atenção aqui. Comunicar induz transmitir mensagem de um para outro. Nós chamamos do órgão emissor para o órgão receptor. Quando alguém quer se comunicar com alguém e nós seres humanos somos afeitos à comunicação, é necessário que haja o diálogo, ou senão seria um monólogo. Quando alguém fala sozinho é o monólogo, quando alguém comunica-se com o outro é o diálogo, ou seja, precisa emitir e outro receber. Esta comunicação pode ser de indivíduo para indivíduo, pode ser do coletivo para o coletivo, ou do indivíduo para o coletivo, ou vice-versa, do coletivo para o indivíduo, mas precisa haver a comunicação. Neste exato momento eu transmito para vocês alguma coisa que está na minha mente, e à medida do que eu falo, vocês ouvem e logo acontece entre nós a comunicação. E a comunicação, além do emissor e do receptor, de quem envia, o remetente, e de quem recebe, o destinatário, nós temos uma ponte que é chamada de canal. Precisa haver um canal nesta comunicação. E é bom nós observarmos que esses canais mudam, estes canais variam. Por exemplo, eu agora conversando contigo por intermédio da rede social, eu estou utilizando o canal da internet e do aparelho eletrônico que está captando a imagem e o som para enviar para você. Então, canal. Qual é o canal daquela comunicação? O canal pode ser o canal visual, a gesticulação. O canal pode ser a gesticulação. Irmã Rose Batista, Deus te abençoe, lá em Goiás. Grande bênção, grande abraço para a irmã e para o seu esposo, irmão Eli. Deus abençoe vocês. O canal pode ser o visual. O canal também pode ser o audível. Imagine alguém com um megafone enviando notícias para outra pessoa, aquelas pessoas que ficam na feira. Banana, banana, laranja, laranja. Aquilo é um canal de comunicação.
pode ser um microfone, pode ser qualquer tipo de coisa. Mas hoje nós vamos estudar esta comunicação, enviando mensagem e recebendo mensagem, por um canal adequado no âmbito da família. E aqui, irmãos, chama-nos a atenção que dentro destas três que nós já aprendemos, o emissor, o receptor e o canal, nós precisamos também ter a dita mensagem. A pergunta é, qual é a mensagem que está sendo transmitida? O que quer se dizer? Porque às vezes alguém comunica algo e não é o que a outra pessoa entendeu. Alguém comunica algo que não é o que a outra pessoa está entendendo. Qual é a mensagem? Um abraço, irmão Edmilson, um abraço, irmão Rose, mais uma vez, amém. Você comunica, mas o que você quer dizer? Por isso que tem que ter uma mensagem adequada, uma mensagem ideal. E esta mensagem, para que ela seja bem compreendida, é necessário ter um código. Por exemplo, se usasse um código numérico, eu lembro que na minha época de faculdade, de escola do primeiro grau, eu vou deixar aqui um abraço para o Elton, Vonizete, Noemi, o Flávio César, o Darlan, o Vanderlei. Vou deixar um abraço para todos eles que foram meus colegas de infância, o Jairo, né? E estes que estudaram conosco, nós criamos um código onde em sala de aula nós nos comunicávamos de uma cadeira para outra sem fazer barulho. Todos conheciam o nosso código. E infelizmente, é uma confissão, a gente usava esse código até na hora da prova. Um sentado num canto, outro sentado em outro, e nós usávamos esse código. Uma determinada vez, se meus professores estiverem assistindo, um abraço a todos, viu? Uma determinada vez, um colega chamado Jairo e outro Wilson, lá da Marreca, precisavam tirar uma nota boa e nós nos reunimos, o Darlan e todos os outros, nenhum deles vai ficar fora dessa história, que a culpa não é só minha, é deles também. Seu Inácio Spengler, grande abraço. E nós passamos este código entre nós e o colega Jair tirou uma boa nota e foi aprovado. Então existem códigos, as pessoas podem criar códigos entre si. Um pode dizer para outro, se eu te disser 1 é a resposta tal, se eu disser 2 é a resposta tal, isso é um código. Logo, quando na comunicação não existe esse código ou o código que for utilizado na mensagem não é compreensível de quem está recebendo a mensagem, esta comunicação não se aperfeiçoará. Que o importante é a comunicação se aperfeiçoar. E a comunicação se aperfeiçoa quando envia-se um código e aquele interlocutor que vai receber a mensagem, ele decodifica e emite de volta uma resposta. Vou dar um exemplo. Imaginemos que alguém está diante de uma grande plateia. É comum isso acontecer nos shows, é comum acontecer nas igrejas evangélicas, é comum acontecer nos comícios políticos. Aí alguém diz bem assim, e quem entendeu, levante a mão. Aí uma grande quantidade de pessoas que entenderam, levantam a mão. Isto aí é a resposta da comunicação. Nós hoje na escola bíblica dominical ou na escola dominical do domingo próximo, na lição 3, nós hoje neste preparando-se, nós vamos trabalhar sobre este código que deve estar dentro da comunicação. Seja bem-vindo e nós vamos discutir esse assunto. Guilherme Lopes, Deus te abençoe. O nosso texto áureo, o texto de ouro da lição, ele só repetindo, nós estamos estudando no trimestre inteiro a família natural segundo os valores e princípios bíblicos, instituição idealizada por Deus para a perpetuação de relacionamentos harmoniosos e uma igreja sadia, né? E neste trimestre, os irmãos não estão vendo, mas está aqui na primeira capa da lição, nós já estudamos na lição de número 1, não sei se você consegue ver daí, na lição número 1, família, um projeto elaborado por Deus. Na lição 2, na próxima aula a gente vai tentar colocar o slide de volta, viu? Hoje vai ser sem slide. Na lição 2, que foi domingo passado, nós estudamos sobre família, princípios e valores.
Na lição 3, que é a lição de hoje, nós estamos estudando a comunicação no ambiente familiar. Dando sequência, vamos então aos objetivos da nossa lição. Esta lição, aos meus amados e queridos colegas professores da Escola Bíblica Dominical, um abraço aqui a Marquiel, lá em Formosa do Rio Preto, um abraço aqui aos irmãos do nosso campo, o Etevaldo, o pastor Robson, o pastor Leandro, um abraço aqui ao Gerry Adriano, que também é professor da Escola Dominical, um abraço ao Kaique, diácono Kaique, que também é professor da Escola Dominical, ao meu pastor, o pastor José Carlos, ao meu superintendente, o pastor Sérgio, aos demais pastores que também são professores da Escola Dominical, Carlos Júnior, Tiago Gramacho, que Deus nos abençoe nessa jornada. Nesta lição, o primeiro objetivo dela é ensinar acerca da relevância da comunicação. Então, no primeiro ponto da lição, você vai descrever por que a comunicação é relevante. Isso que eu acabei de falar, se você está abrindo o vídeo agora, volte um pouquinho e você vai ver desde o início. Esta questão do enviar, do receber e do ser compreendido para que haja uma resposta, é o que você deve abordar no primeiro ponto da lição, o objetivo, a relevância da comunicação. Eu até tenho um exemplo que alguém contou de um castelo que foi invadido. E ao chegar lá onde estava o rei, deixaram ele na ponta da espada. Aí alguém, antes de tomar qualquer atitude, mandou que alguém fosse até o seu comandante e perguntasse para ele o que deveria ser feito com aquele rei, mas que mandasse a mensagem por escrita para não ter dúvida. Aí o comandante, o superior daquela pessoa, mandou a mensagem por escrita. Ele chegou, recebeu a mensagem, fez aquela cara assim e disse: sério? Sério. Se ele disse que mandasse por escrito, ele mandou por escrito para não ter dúvida. Ele ainda foi até a janela e disse: é isso mesmo? Aí ele disse: é do jeito que está escrito aí. Aí o cara foi lá e matou o rei. Quando voltaram, estava todo mundo junto. E aí, o que aconteceu lá? Não, eu fiz do jeito que você colocou escrito. E o que foi que você fez? Matei o rei. Não, não foi isso que eu disse. Sim, mas está escrito, está aqui, ó. Matar um rei não é pecado. Matar um rei não é pecado. Então eu entendi que você me disse que era para matar. Fui lá e matei. Na realidade, quem enviou a mensagem, veja a necessidade da comunicação, disse: matar um rei não, vírgula, é pecado. Só que ele esqueceu da vírgula. Esquecendo da vírgula, a mensagem foi compreendida de forma diferente e por causa de uma vírgula, um rei morreu. Então nós precisamos saber que a má compreensão de uma mensagem não gera a comunicação. E este é o primeiro objetivo, logo, o primeiro ponto da nossa lição. No segundo ponto da lição, nós temos mostrar que a Bíblia é um verdadeiro manual de comunicação. Você tem na Bíblia inúmeros exemplos de comunicação, começando lá em Gênesis. Deus vinha se comunicar com o homem. Tem uma tendência filosófica, teológica eu até diria, chamada de deísmo, se eu não estou enganado. É o deísmo ou o teísmo, ou com D ou com T, deísmo ou teísmo, que diz que Deus criou o mundo, eles reconhecem que foi Deus quem criou o mundo, e ao criar o mundo, Deus foi embora. Deus não se comunicou mais com a sua criação. E o mundo então vive aí agora ao seu bel prazer. Quando na realidade a Bíblia mostra de Gênesis a Apocalipse Deus se comunicando com o mundo. Deus se comunicando com o mundo diretamente, está lá com Adão. Deus se comunicando com o mundo indiretamente. Nós temos os anjos vindo trazer mensagens de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Deus está se comunicando com o mundo. De sorte que a Bíblia é um manual de comunicação, e a Bíblia mostra a comunicação de pais e filhos, né? Então este é o segundo objetivo, mostrar que a Bíblia é um verdadeiro manual de comunicação. No terceiro objetivo, que é o terceiro ponto da lição, observar algumas atitudes que podem aperfeiçoar a comunicação. De repente a comunicação está deficiente. Tem comunicação, mas é deficiente. Dona Rita, minha sogra, oh, gente boa, Deus te abençoe, Dona Rita. A comunicação deficiente, ela pode melhorar. Se não há comunicação entre marido e mulher, esposa e esposa,
pai e filho, irmãos, esta comunicação pode melhorar. Lucas Ferreira, aquele abraço. Então, é neste sentido que estará o terceiro ponto da lição e nós indicaremos meios para a comunicação melhorar. Vamos à frente. O textuário da nossa lição, da revista, você vai encontrar logo no início da revista, aqui está o textuário, e aqui logo vem a verdade prática, aqui estão os objetivos, nós já falamos deles. Vamos ao textuário. O textuário diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Aquele que ama a utilização da língua, a utilização da comunicação. Está escrito lá na carta escrita por Tiago, na epístola geral de Tiago, que a língua é um dos menores órgãos do corpo, mas é um dos piores órgãos do corpo. É daqueles que nós mais temos que ter o cuidado. A língua, segundo diz Tiago, é como um leme de uma embarcação. Fica lá embaixo d'água, escondido, ninguém nem vê. Mas à medida que ele gira de posição, ele faz com que a embarcação vá para um lado ou vá para outro. É interessante nós sabermos que o próprio Tiago diz que a língua pode incendiar uma nação. Bem recente eu acompanhava uma disputa entre Estados Unidos e a Coreia, e por pouco eles não apertaram um botão para que o outro país fosse alcançado por uma bomba, por um míssil. E isso é o que? Falta de diálogo, falta de comunicação, ou até uma má compreensão de uma mensagem. A Bíblia vai nos registrar lá no dia em que Saul e Jonatas morreram e foram mortos, pois Saul suicidou-se e Jonas foi morto. Jonatas, que um mensageiro saiu correndo em direção a Davi, o tal do Ahimaás, e ele saiu desesperado para levar uma mensagem, queria porque queria ir, e ao chegou lá, abriram as portas, o Davi foi até ele e disse: o que aconteceu? Aí ele parou e disse: eu não sei, eu só sei que teve um barulho e etc, aconteceu, né? Eu não sei o que aconteceu não. Aí colocaram ele de lado e de repente um mensageiro vinha mais com calma, e quando aquele mensageiro chegou perante o rei, perante Davi, mais uma vez foi perguntado o que aconteceu. Aí ele com calma disse: rei, meu senhor, trago notícias difíceis, aconteceu assim. Já imaginaram se o anjo Gabriel, quando veio conversar com Daniel, ele desse uma mensagem errada? Como ficaria o livro do Apocalipse ou a nossa compreensão da escatologia? Já imaginaram se o mesmo Gabriel, quando veio conversar com Maria, trouxesse uma mensagem errada? Se hoje existe a idolatria com relação a Maria, e se Gabriel tivesse endossado um mínimo possível, como que aconteceria lá naqueles dias? Então a comunicação, ela é importantíssima, e aquele que sabe utilizar a linguagem, aquele que sabe utilizar, digamos que a oratória, aquele que sabe utilizar a retórica, aquele que sabe transmitir a mensagem que Deus enviou, este é sábio. Agora vá para o ambiente familiar. A vida e a morte estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto, que é o nosso textuário. É dentro do lar que você produz palavras, mensagens adequadas. Já vamos à Bíblia. Como maçãs de ouro em salvas de prata são as palavras ditas a seu tempo. Certo? Vanusa, aquele abraço, Deus te abençoe. Vamos então dar sequência. Esse é o textual, a nossa verdade aplicada diz: a comunicação é um dos aspectos fundamentais na construção e manutenção do ambiente harmonioso na família. Se não houver comunicação, não há relacionamento. Certo psicólogo já disse: onde não há comunicação, não há relacionamento. E se não há comunicação de pai para filho, não há relacionamento entre pai e filho. Se não há entre marido e mulher, encerrou-se o relacionamento. Não há relacionamento, precisa haver comunicação. Tá bem, tá ruim, tá gostoso, como é que não tá, etc.
Tá salgado, tá menos salgado? Tá bom, tá ruim? Queria maior, queria menor? Como é que você quer? Este diálogo precisa haver. Quando não há, ruim. Vamos à frente. O nosso texto de referência está na carta aos Efésios, no capítulo 4, carta escrita por Paulo da primeira prisão aos crentes de Éfeso, capítulo 4, versículo de 26 a 32. Assim diz o texto bíblico. Abra aí a sua Bíblia e acompanhe, viu? Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E isso é comum acontecer nos lares, viu? Ixi, isso acontece o tempo todo. Marido emburrado com mulher, pai emburrado com filho, aquela coisa toda, mãe com filho, etc. Isso é comum acontecer. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Irá até que é comum, é humano, mas não peque. Pisa o pé no freio. Não deis lugar ao diabo, ou seja, ele gosta justamente desse espaço, dessa brecha que dá. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Está com raiva? Não fale besteira, não fale asneira, não fale aquilo que você em outro momento se arrependeria. Porque enquanto você não fala, você é escravo da palavra. A palavra é sua escrava. Depois que você fala, você é escravo da palavra. Então não fale, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Isso aplica-se no trabalho secular, isso aplica-se na igreja, no ministério, na família. Ô Joseval, prazer ter você conosco, ó. Deus te abençoe. Joseval é um grande amigo, longa data. Um abraço ao irmão Belmiro, Pai do Senhor para ele. Então, dependendo do que for feito, irmãos, a desgraça está pronta. Então é necessário que segure a língua, cuide do que fala, para que não perca toda uma construção feita há muito tempo. Continuando, verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. A depender do que nós falarmos, nós acabamos entristecendo o próprio Espírito Santo, porque ele não gosta de algumas palavras ditas por nós. Nós precisamos falar aquilo que for para instruir, para corrigir, para redarguir, e tudo isso está na Bíblia Sagrada. Um abraço também a Robson Thiago, Deus te abençoe, né? 31. Toda amargura, toda ira e cólera e gritaria, já viram isso no ambiente familiar? Luciano Lira, Deus te abençoe. Toda gritaria, esse tipo de coisa que é um vexame, minha mãe diria, é uma mundiça, e toda blasfêmia e toda malícia sejam retiradas dentre nós. Isso aí não parece um ambiente familiar não, gente? Já observaram que isto aqui é produzido no ambiente familiar? Nós dissemos na lição 1 que na família é o primeiro confronto social que os nossos filhos têm, que nós também temos. Do mesmo modo, o apóstolo Paulo está escrevendo aqui aos crentes de Éfeso, de lá da cadeia. Paulo estava preso quando escreveu isso aqui para os crentes de Éfeso. E olha que notícia chegou lá nos ouvidos de Paulo. Que os crentes de Éfeso estavam dentro, no meio deles, pronunciando esse tipo de palavras. Ronaldo Rezende, ó, Deus te abençoe, um grande abraço, seja bem-vindo. Verso 32 e último. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, e a misericórdia aqui está no ponto do juízo, de um julgamento. Solange Marques, Deus seja contigo, um grande abraço. Sejais entre vós misericordiosos. Irmãos, é uma coisa muito simples. Nós havemos de ir para a eternidade, e muitos dos que estão me ouvindo nesse momento querem que os seus parentes também vão para a eternidade. E nós vamos nos encontrar lá, irmãos. Então, em vez de no ambiente em que nós estamos gerar o atrito, vamos gerar paz, irmãos. Vamos, entenderam? Então, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Há necessidade que haja esta comunicação, especialmente no ambiente familiar. E digo para vocês, quando não há, infelizmente, não tem relacionamento que subsista. Porque, como já disse e repito, onde não há diálogo, não há relacionamento. Nós estudamos aí na semana passada a casa edificada sobre a rocha.
Se edificar a casa sobre a areia, já era. Toda semana nós oramos por alguma coisa na igreja, nós temos um motivo de oração. E a oração dessa semana é pelo fortalecimento dos relacionamentos familiares no Brasil. Infelizmente, irmãos, infelizmente, as famílias têm ruído. E quando eu digo família, eu não estou falando só de marido e mulher, não. É de uma forma geral. A relação pai e filho tem acabado. É raro nós vermos filhos que amam os pais, que querem estar com os pais, que se preocupam com a saúde dos pais, saúde física, saúde mental, saúde espiritual. De igual modo, tem pais também que são irresponsáveis, não se preocupam com os filhos. Eu dava um exemplo agora na escola dominical domingo, que às vezes você olha para a mulher, para o filho, e você vê o marido, um irresponsável. De igual modo, você olha para o marido e você vê a mulher, não cuida dele. Então, o ambiente familiar tem ruído. E infelizmente, quem tem causado esse ruído no ambiente familiar tem sido, na maioria das vezes, redes sociais, tem sido, na maioria das vezes, más conversações, algumas amizades. As pessoas não percebem, mas estão descambando para o despenhadeiro. Às vezes a gente até avisa, não vá por esse caminho que isso não vai dar certo. Mas insiste, e infelizmente o que vem na frente é o despenhadeiro. Lamentável. Então nós oramos para que haja o fortalecimento dos relacionamentos familiares, de avô com neto e assim por diante. A nossa lição ela tem 3 pontos. Vamos avançar. Primeiro ponto, fala da relevância da comunicação. O segundo ponto, a Bíblia e a comunicação. O terceiro ponto, buscando aperfeiçoar a comunicação. Vamos então a nossa lição. O nosso ponto de partida começa com a seguinte frase: o ser humano foi feito para interagir, para se comunicar. Este ponto de partida, irmãos, ele agora vem na lição. Aqui, você que é professor, aqui você tem o seu ponto de partida. A partir desta frasezinha aqui, você já começa a sua aula. Há uma diferença entre o homem e os animais, é a comunicação. Os animais também nascem, crescem, reproduzem, envelhecem e morrem. Os homens nascem, crescem, reproduzem, envelhecem e morrem. Do mesmo jeito. A diferença está que ao homem Deus disse lá em Gênesis capítulo 1, quando o criou. Quando eu digo homem, homem e mulher, macho e fêmea os criou, está escrito lá. Deus disse: dominai, sujeitai a terra, sujeitai. É o mesmo que dizer edifique, construa, modifique. E aí eu fico muito feliz porque eu vejo toda a tecnologia que nos circula, eu vejo toda essa mobilidade que está em volta de nós, eu vejo toda essa facilidade. Recentemente eu observava uma máquina, eu não lembro em qual país dos Estados Unidos agora, sei que é onde tem muitos pinheiros. Irmã Érica, Deus te abençoe, Érica Porto. E eu observava lá que a máquina ao mesmo tempo cortava o pinheiro embaixo na raiz, imediatamente quando o pinheiro caía, ele já parava todos os galhos que tinha e já voltava de lá cortando esta mesma árvore em pedaços ideais, pedaços do mesmo tamanho. Lá para eles é muito comum as pessoas terem lareira em casa e eles pegam um pedaço de madeira mais ou menos desse tamanho, põem em pé e parte esse pedaço de madeira. Eu acho que muitos já viram isso nos filmes. Mas a máquina ela faz isto rápido. No instante ele transforma, Edmar Reis, Deus te abençoe. No instante ele transforma várias árvores que estão em pé em muita madeira deitada. Isto é tecnologia. Eu vi uma máquina que ela constrói casas. O próprio robô, ele pega o tijolo, coloca aqui, bota massa, e coloca aqui, bota massa e faz aquela produção rápida ali. Em fração de minuto você tem uma parede quase toda construída. Isto é o que? Isto é ciência, isto é capacidade, isto é raciocínio. E a nossa diferença dos animais é justamente o raciocínio. O raciocínio é a nossa diferença.
Só que acontece, irmãos, que há necessidade que o que está aqui seja transmitido para aí. É onde entra o fator filosofia. É a transmissão do pensamento. E nós somos dotados desta transmissão do pensamento. Eu assisti a determinado dia um filme onde o personagem conseguia ler o pensamento das mulheres. E o cara fez um sucesso muito grande, aquela coisa extraordinária, porque ele conseguia conhecer o pensamento das mulheres. Outro conhecia o pensamento de todos, era um Natal e o que a pessoa pensava ele já sabia. Mas acontece que isto é possível a nós seres humanos, basta tão somente que haja diálogo. Para você saber se alguém gosta de preto ou vermelho, tem que haver diálogo. O Sócrates, na época da filosofia clássica, quando estava se passando, fazendo uma ponte do sofismo para a filosofia propriamente dita, nos registram os livros que ele tinha uma técnica chamada maiêutica. A mãe dele, segundo dizem, era parteira, e naquela época punha-se 2 tamboretes, uma corda no telhado, uma bacia no chão, e a própria mulher subia nos tamboretes, grávida, para dar à luz, pegava a corda e botava força. Ao fazer força na corda, imediatamente a criança saía e a parteira só recebia a criança e colocava ela numa bacia. Silminha, Deus te abençoe e estou feliz por você, viu? Um abraço ao Rui, Deus abençoe. Então, esta ação de puxar e colocar para fora é a maiêutica. O Sócrates, então, quando conversava com alguém, que os sofistas queriam mostrar o seu conhecimento, esbanjar a sua capacidade intelectual. Sócrates fazia diferente. O Sócrates, ele perguntava e a pessoa respondia, ele não tinha intenção de mostrar para a pessoa. Determinado professor de filosofia, professor Darton, a quem eu deixo um abraço, ele disse que num dado momento ele chegou para um comandante, o Sócrates, Sócrates, chegou para um comandante, me parece que está no livro O Banquete, se eu não estou enganado, é que no livro O Banquete vai falar sobre o diálogo de Sócrates e Trasímaco, mas me parece que foi no livro O Banquete que foi registrado, e o registro é feito até por Platão, dessa passagem que eu vou referir aqui agora. E Sócrates então chegou para o comandante e disse: comandante, o que é coragem? E o comandante então disse: olha, jovem filósofo, coragem é isso, é aquilo, é quando você na força de batalha, na frente de batalha, o inimigo vem, você não recua, você avança, etc, mesmo que perca a sua vida. Aí Sócrates disse: então o senhor está me dizendo que naquele momento que o senhor estava na batalha, o senhor recuou, o senhor não agiu com coragem? Aí o comandante: não, veja bem, ali, não, então dá outro exemplo de coragem. Ou seja, Sócrates extraía de dentro da pessoa a essência do que ele conhecia, é a técnica da maiêutica. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos aplicando esse conteúdo no ambiente familiar. E como é que você sabe o que o teu filho quer se você não perguntar? Quando você pergunta, ele te responde. Como é que você sabe o que o teu marido quer se você não perguntar? O que a tua esposa quer? Como é que você sabe? Como é que você, filho, sabe o que tua mãe quer, teu pai quer, se não perguntar? Já viram como é que acontece nos finais de ano, quando tem os amigos secretos nas empresas, ou até, às vezes até na igreja, nos grupos de WhatsApp? Já viram como é que acontece? Alguém fica ali bisuntando, correndo atrás de um e de outro para saber o que aquela pessoa quer ganhar de amigo secreto, para não dar um furo, mesmo que seja limitado o valor. E por que no ambiente familiar não se busca saber o que o outro quer? O ambiente familiar precisa também disso. E esta é a dinâmica da aula de hoje. Introdução. Um dos fatores que mais influencia o ambiente familiar é a comunicação. Tá claro? A palavra de Deus está repleta de orientações e alertas sobre o uso desta relevante capacidade do ser humano concedida pelo Criador. Irmãos, comunicar-se é extraordinário. Daniete, como é que você está, Daniete? Grande abraço. Um abraço a teu irmão, diga para ele que as coisas estão andando, viu? Você precisa saber que Deus nos deu como privilégio o ato de nós comunicarmos, de nós sabermos a vontade do outro. Irmãos, é por intermédio dessa comunicação que a gente sabe como é Deus, pois Deus inspirou os seus escritores, os escritores colocaram no papel, e hoje nós temos a Bíblia Sagrada, nosso manual de regra, fé e prática.
E se não tivesse a comunicação, como seria? Então, é interessante, é necessário, fundamental que esta comunicação também ocorra no ambiente familiar. Primeiro ponto, a relevância da comunicação, de uma forma geral. Aqui ainda não vamos falar direto do esposo e a esposa, mas a comunicação como um todo. Seja para contribuir na harmonia e bem-estar, ou produzir conflitos, desentendimentos e um ambiente de discórdia. Aquilo que você diz cria o ambiente. Aquilo que você pronuncia organiza o ambiente. Eu estava há pouco aqui numa empresa, estão fazendo uma confraternização hoje, e estava ali com proprietários, sócios, funcionários, etc. E me fizeram uma pergunta e eu respondi para eles: olha, o ambiente, quem realiza é você. Já viram que a gente chega na igreja e às vezes diz: meu Deus, como o culto está frio. Já observaram quando isso acontece conosco? Nossa, o culto hoje foi ruim demais, não prestou não, etc, etc. Na realidade, irmãos, o culto não está frio não. Quem não está dentro do ambiente somos nós, porque se você é uma tocha, se você é uma pedra viva, se você tem fogo, se você é uma brasa, você vai influenciar os outros. Porque se uma brasa viva chegar diante ou ao lado de uma brasa que está apagada, a brasa viva vai acendê-la. E daqui a pouco, ambos juntos estarão realizando uma verdadeira fornalha. Então não tem essa de o ambiente estar ruim não. O culto nunca é ruim não. Deus é o mesmo, a palavra é a mesma. Deus está falando por todos, pois Ele fala no terremoto, Ele fala na ventania, Ele fala numa brisa suave. Deus fala, e Deus fala até por jumenta. Eu duvido se no dia que a jumenta falou para Balaão, se tinha aquele ambiente, aquele reteté, aquele fogo, aquele poder. Não, eles estavam indo na estrada e a jumenta somente querendo desviar do caminho. E de repente a jumenta falou com Balaão. E aí, o que você me diz? Então Deus fala. Deus fala por uma criança que vai lá na frente irmãos, eu quero dizer que Jesus é bom. Deus fala. Agora você, quem de repente não está na sintonia do culto. Aí se você não está na sintonia do culto, você não deve também jogar essa culpa para cima dos outros. Você não está na sintonia do culto, como é que você quer que alguém então faça aquilo para te agradar? Alguém leve você para a sintonia do culto. Por esse motivo, eu disse para eles, é quem criamos o ambiente, certo? Vamos dar seguimento aqui. Então você é quem cria o ambiente para bom ou para ruim. E o que significa a comunicação? Observe. Dr. Wagner, aquele abraço, minhas considerações, obrigado pela audiência. E o que significa a comunicação? Comunicação não é apenas falar, gesticular ou escrever. Trata de um exercício mais complexo. É ato ou efeito de emitir, transmitir e receber mensagens. Seguindo aqui o nosso roteiro, diz: capacidade de trocar ou discutir ideias, de dialogar, de conversar, com vista ao bom entendimento entre pessoas. Como já dissemos lá atrás, e aqui Dr. Wagner, que é um grande comunicador, professor de faculdade, então deixa eu afinar minhas palavras, né, doutor? Precisa emitir, órgão emissor, eu já expliquei atrás, viu, doutor Wagner? Então eu só estou repetindo aqui agora porque eu estou vendo gente entrando na live aí. Meire Santo também, Deus te abençoe. Precisa um órgão emissor e precisa um órgão receptor. Precisa de um canal, precisa de uma mensagem, precisa de um código a ser devidamente codificado, devidamente decodificado e, por fim de tudo, haver uma resposta. Se não houver resposta, é sinal que a comunicação em algum momento ela se perdeu. Houve um ruído. Então, estes são os critérios necessários para uma boa comunicação. Ou ninguém vai conseguir transmitir capacidade, ninguém vai conseguir transmitir ideia, ninguém vai conseguir programar nada. Lá do abrigo José Vicente da Silva também, aquele abraço a vocês. E ao ler o nome José Vicente da Silva, eu lembro do meu grande amigo, presbítero José Vicente, um evangelista nato, um homem que falava chorando. É incrível.
incrível. Irmão Zé Vicente deixou-nos, partiu para a eternidade, e quando eu vejo o nome dele eu fico muito feliz, e já disse algumas vezes, digo a vocês, parabéns por ter escolhido o nome de José Vicente, ex-conselheiro tutelar, para colocá-lo aí no abrigo. Deus abençoe. Continuando ainda no primeiro item, primeiro item, o que significa comunicação. Então nós temos a dinâmica da comunicação, que é ter alguém que vai alcançar alguém por esta forma que eu já disse, órgão emissor, órgão receptor, mensagem, resposta ou reação, etc. Então você que é professor da escola dominical, aborde isto. Na igreja, por exemplo, quando alguém prega, tem que ter um alvo. Às vezes alguém vai pregar e não tem uma mensagem definida para aquele alvo. Ele simplesmente quer pregar, quer mostrar que tem oratória, quer trazer uma homília, mas não é assim que funciona. Qual é o fim da mensagem? Os irmãos querem ver a diferença? Vão para a igreja numa terça-feira, ou vão para a igreja na escola dominical, ou vão para a igreja no Ebol. Qualquer um desses três. Vocês perceberão que estas três mensagens são direcionadas. Essas mensagens têm um alvo. Chega na terça-feira, o pastor está nos trazendo doutrinas bíblicas. Chega na escola dominical, nós estamos trazendo um assunto de um trimestre, a exemplo deste que estamos falando da família natural. Chega no Ebol, o assunto é relacionado a obreiros e à obra de Deus. Angelita Santana, Deus abençoe, tá? Obrigado pela audiência. Agora, quando você vai a um culto público da quinta-feira, do domingo, nas congregações é o culto da quarta-feira, é interessante que as mensagens já não são com este fim, as mensagens são mensagens evangelísticas, mensagens avivalísticas, mensagens ao pregador. E alguns vão com mensagens livres. Eles têm as mensagens no seu sermonário e utilizam as mensagens para pregar. Então, quando você comunicar com alguém, você precisa estar organizado, você precisa saber o que vai falar. E quando você fala organizado, o teu interlocutor percebe. O teu interlocutor sabe que você está falando dentro de uma dinâmica que você domina, que você administra bem. Então, é necessário que isso aconteça também no ambiente familiar. Continuando o item 2. Deus, Criador e Comunicador. A comunicação já começa com Deus. Deus criou o ser humano com a capacidade de comunicação e se comunicou com as suas criaturas. Mesmo após o pecado, Deus continuou a se comunicar com a humanidade, utilizando-se de diferentes meios para transmitir suas mensagens. O escritor aos Hebreus nos diz no primeiro capítulo, no primeiro versículo, que antigamente Deus falou-nos por intermédio dos profetas. Hoje, ou atualmente, Ele revelou-se e fala diretamente a nós por intermédio do seu Filho. Eu vou abrir aqui o texto para que nós possamos fazer a leitura exata, a fim de que você possa gravar isso na sua mente. Hebreus capítulo 1, versículo de número 1, diz assim: havendo Deus falado antigamente, muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então Deus é a comunicação em pessoa. Deus se comunica com o ser humano. Se você abrir lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, você vai encontrar Deus irrompendo a eternidade, saindo do Kairos, que é o tempo de Deus, o Kairos, e vindo ao Cronos, que é o nosso tempo. E quando ele chega no Cronos, ele diz bem assim, está em Mateus capítulo de número 4. Eu me falhei aqui, eu passei aqui, gente. Mas ele diz lá: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Me passou o texto aqui, nós não vamos nos deter para não perdermos tempo. Mas está em Mateus, está também em João, provavelmente esse texto está no Evangelho de João. Então Deus falou. Se você abrir a sua Bíblia lá, aí agora eu lembro de mente, em Atos capítulo 13, você vai encontrar em Atos capítulo 13, mais ou menos no versículo de número 2, 3, por aí, o seguinte:
Versículo 2, Atos 13, 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, que é Deus: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. O que é isso? É Deus se comunicando. Se você for lá para o mesmo Atos, voltar para o capítulo 1 e o versículo de número 9, você vai encontrar Deus falando com os homens a partir de emissários. Deus falando com os homens no versículo de número 11, melhor dizendo, Atos 1 e 11, por intermédio de anjos, dizendo assim: aos quais lhes disseram, no verso 10 diz assim: e estando com os olhos fitos no céu, eles olhavam enquanto Jesus subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco. Verso 11, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu vistes ir. Deus se comunicando com os homens. Se você abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 31, você vai ver mais uma vez Deus falando. Verso 31, por intermédio de anjos. Cornélio está dizendo para Pedro: eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Quem disse isso foi o anjo vindo direto do céu. E por que não falar de Pedro, que viu o lençol descendo numa visão e de repente a voz que dizia: mata e come? Pedro não quis matar e comer, retrucou e a voz diz: não torne imundo aquilo que eu santifiquei. Por que não falar de Saulo no caminho de Damasco? E por que não falar de vários outros episódios em que Deus irrompe o silêncio e vem falar com o homem? Então Deus é o próprio comunicador. Se Deus se comunica, meu irmão, quem é você para não se comunicar em casa? Converse, dialogue, né? Relevante para o contexto da família é o fato de o texto bíblico associar a decisão divina de providenciar a mulher para o homem com a necessidade de comunicação. Deus viu lá em Gênesis 2:18, não é bom que o homem esteja só. O só ali não era para ter alguém do lado, não era só para coabitar, porque a coabitação, como se sabe, é uma questão momentânea, é uma questão de pouco tempo. Em 24 horas a coabitação, o coito, melhor dizendo, ele é coisa rápida, é coisa mínima, comparado às 24 horas. Mas precisar de alguém que estivesse ao lado, far-lhe-ei uma adjutora, para que esteja junto com ele, não é atrás, não é na frente, junto, participando. Então nós carecemos de companhia. Quando nós ficamos sem companhia, irmãos, nos gera até a depressão. Pessoas há que partiram para o suicídio porque se sentiram sós, não tiveram mais o gosto da vida, porque vivia só. Compartilhar com quem? E ter muitos bens, para que tantos bens se não tiver com quem compartilhar? O gosto da vida está em compartilhar com alguém. Nós somos seres sociáveis. Vamos à frente. Item 3 do primeiro ponto. Famílias conscientes da importância da comunicação. É muito importante que a família tenha plena consciência da importância da comunicação. Às vezes, no ambiente familiar, o pai não sabe que o filho comprou um sapato ou que está precisando de um sapato. O pai não sabe que o marido não sabe que a esposa precisa. A esposa não sabe o que o marido precisa. Já imaginou um está doente e o outro dentro de casa não saber que aquele está doente? São situações horríveis, né? Tudo por um ambiente onde haja acordo, harmonia e segurança. Quando partilha-se entre as pessoas as necessidades, e nós somos diferentes, temos necessidades diferentes. Numa casa, alguém pode ter necessidade de mais açúcar na refeição, outro menos açúcar, de mais sal ou menos sal, de mais quente ou mais frio. Sabe, na hora do banho, um gosta do banho frio, um gosta do banho quente. Sabe, na hora de dormir, um gosta do algodão, o outro não gosta. Gosta de cobrir com algodão, o outro não gosta. Assim, precisa haver um diálogo para que tudo aquilo se encaixe. Se não houver o diálogo, ruim. Vamos à frente.
Partimos agora para o segundo ponto da lição, chegamos na metade. A Bíblia, este extraordinário livro, e a comunicação. Já temos muitos exemplos aqui, mas entraremos no ponto propriamente dito agora. A Bíblia é um verdadeiro manual de comunicação. Este tópico se propõe a apresentar alguns dos princípios que são perfeitamente aplicáveis no relacionamento familiar. Então vamos ver princípios bíblicos aplicáveis no ambiente familiar com relação à comunicação. Primeiro item, atentar para o momento mais adequado. Qual é a hora de falar? A Bíblia diz que como maçãs de ouro e salvas de prata são as palavras ditas a seu tempo. Imagina aí alguém está chorando, triste, e você está com a língua coçando para dizer para ela que ela tomou mais um prejuízo. Nem todo mundo é Jó. Jó aguentou. Jó recebeu uma notícia ruim por cima de outra. Jó só foi dizendo, Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Mas você suportaria? Eu suportaria? Então às vezes não é o momento de dar aquela notícia, não é o momento de dar aquela palavra, não é o momento de dizer aquela frase. Imagine o pai corrigindo o filho, a mãe corrigindo o filho, e tem outra peraltice para contar, na hora do nervo, na hora da ira, que já não deve, pode irar, mas não deve pecar, né? E a outra pessoa por imprudência vai e joga aquele assunto. Ou até o casal quando está discutindo, e tem algo enganchado na garganta de alguém, chega na hora e joga. Acabou o casamento, acabou o relacionamento. Segundo item, atentar para a importância de ouvir. Temos 2 ouvidos, uma boca. A dinâmica já diz que 2 ouvidos para ouvir mais e uma boca para falar menos. E a Bíblia vai dizer, tardio em falar, mas pronto para ouvir. E no ambiente familiar que não se ouve? Não ouve-se porque não se fala, ou não ouve-se porque está com problema nos ouvidos. Conta-se a história de um homem que ele disse que percebeu que a esposa estava com problema auditivo. Aí ele levou ela ao médico. Aliás, ele foi a um profissional para perguntar o que fazia. Aí o profissional disse, qual é o nível do problema dela? Ele, rapaz, eu não sei, eu falo e ela não ouve. Aí o profissional disse, então você vai fazer o seguinte, você vai chegar a uma certa distância dela e você vai falar com ela e ver se ela responde. Aí você vai aproximando, 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 até você ter uma distância onde ela ouça. Aí você me dizendo isso, eu vou saber qual é o nível da falta de audição dela. Aí o camarada foi para casa. Quando chegou em casa, ela estava na pia lavando roupa, lavando pratos, e ele ficou assim uma distância de uns 8 metros, aí falou com ela, amor, e nada. Aí ele aproximou mais 1 metro, amor, nada. Quando ele chegou a 1 metro dela, ele disse, amor. Ela virou para ele e disse, o que é que eu já te respondi 8 vezes e você parece que não está me ouvindo? Quem estava com problema auditivo não era ela não, era ele. E aí Eliseu, aquele grande abraço meu irmão, Deus te abençoe. Era ele que estava com problema auditivo e ele pensava que era ela. Ele conseguia ouvir o médico porque ele estava perto do médico. Então às vezes o problema não é somente na pessoa não falar, está em quem não está ouvindo. A pessoa precisa ouvir. E ao ouvir, irmãos, ao ouvir tudo muda. Já viu aquele negócio que diz que praga de mulher parece que pega? Na realidade não é isso não. É que elas que têm uma visão geral, né? Nós temos uma visão somente para frente. O livro Porque os Homens São de Marte e as Mulheres São de Vênus. E o livro Porque os Homens Fazem Sexo e as Mulheres Fazem Amor. Não se engane pelo título do livro, a leitura é muito boa de ser feita. Ele diz que os homens veem somente para frente. As mulheres paradas aqui, elas veem todo o contexto em volta. Às vezes você vai dirigindo, um abraço a Tati Moraes, Deus te abençoe. Às vezes você vai dirigindo e você não está vendo o problema que vem aqui do lado. Isso acontece muito comigo. Daí quando minha esposa diz, olha o problema ali, aí eu dou aquela brecada e Deus me livre do acidente. Mas ela está vendo, porque a visão é uma visão geral. Chega no ambiente que você não percebe, mas ela percebe. Então quando falar, ouça, porque está vendo o que está acontecendo.
aí você não ouve, mete a cara e faz, quebra a cara, e o que ela vai dizer? Eu não disse? Não é que a praga pega, é que ela está vendo. Amor, eu te amo, Deus te abençoe, obrigado pelas orientações que sempre tem me dado. 2.3 vai dizer, atentar para as palavras usadas. Gente, pelo amor de Deus, vamos cuidar com aquilo que a gente diz, né? Dependendo do que você disser, não volta mais atrás. Dependendo do que for dito, é melhor engolir seco do que falar. E falar, eu vou dizer para vocês, traz tanta repercussão. Tem gente que não pensa e mete a boca e fala, e às vezes fala demais, fala do que não conhece. Então, pondera com as palavras, pondera com os adjetivos. Olha como você qualifica alguém, principalmente no ambiente familiar. Se observados e praticados estes itens, muito contribuirão para o bem-estar da família. Então fica a dica. Vamos mais à frente um pouco. É importante pensar, é importante refletir, é importante orar e buscar a direção do Espírito Santo acerca do momento mais adequado para tratar dos diversos assuntos que fazem parte do dia a dia da família. Só isso aqui. Então, são duas pessoas diferentes, gente, que se unem. São duas pessoas diferentes que vão dividir o mesmo ambiente, que vão construir um lar. E essas pessoas geralmente vão se chocar. E se não tiver ponderação, eu vou dizer para vocês por experiência própria, não subsiste. Isso vale também para todos os grupos sociais que participamos, inclusive da família. Aí vale no trabalho, vale na igreja, no meio do ministério. Quantas vezes tem problema no ministério? E o problema está porque não há comunicação da base com a ponta. Às vezes é um ministério com muitos obreiros, mas a mensagem não sai como deveria chegar lá. Robson Souza, Deus abençoe, seja bem-vindo. Por isso que lá em Atos, no capítulo 6, e na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, nós vamos ver as qualificações que tem para aqueles que são obreiros. Em Atos trata dos diáconos e em Timóteo também dos diáconos, presbíteros e também diáconos. E vai dizer, não de língua dobre. Não de língua dobre. Sabe o que quer dizer? Que aquilo que ouvi, fale. Se tiver necessidade de falar, mas fale exatamente o que ouviu. Se fizer aquela dinâmica do telefone sem fio, a coisa pega. Geazi Ferreira, Deus abençoe, seja muito bem-vindo. A coisa pega, por quê? Porque ouve uma coisa, mas não transmite igualmente da forma como ouviu. E às vezes não precisa nem transmitir, é algo somente para se ouvir. E você que é obreiro, deixa eu te falar, uma das qualificações do obreiro é dominar a sua língua. Oi, minha prima Maria Aparecida Machado, Deus te abençoe, minha querida, seja bem-vinda ao nosso canal. Um abraço a todos, pai, esposo, filhos, etc. Agora imagine aí a confusão no meio do ministério, porque em um determinado momento transmitiu a mensagem de forma diversa, logo aquela mensagem não vai alcançar o seu fim. Há um versículo bíblico que diz, se a buzina der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Agora vá para o ambiente familiar e imagine o esposo querendo tal coisa, mas não transmitindo claramente a ideia à sua esposa. Minha esposa, eu quero isso. Se você quer isso, diga que quer isso. Verifique se você tem crédito, porque às vezes está no débito, né? Mas verifique se tem crédito. Se tem, vá lá e diga, eu quero tal coisa. Deixe ela entender que você quer tal coisa. E quando é o inverso, a esposa quer e dá aquela volta, mas acontece que o esposo não entendeu. Precisa ser claro, precisa dizer exatamente qual é o objetivo daquela mensagem. Tá bom? Vamos à frente. Item 2.1 ainda, continuando. O pastor Jamie Camp escreveu,
tanto o marido quanto a esposa devem saber escolher a melhor hora, circunstância e lugar para conversar sobre seus desentendimentos. Infelizmente tem gente que quer lavar roupa suja na frente de todo mundo, na frente dos filhos, na frente dos vizinhos, porque por mais que o vizinho esteja na casa dele, quando começa a gritaria dentro de casa, os vizinhos vão ficar sabendo. E já me aconteceu algumas vezes de ouvir alguém falar de um vizinho: rapaz, olha a situação ali de tal forma. E quando isso sai de dentro de casa, da vizinhança e cai na rede social, é uma moléstia, é uma desgraça desnecessário. A coisa deve ser resolvida a dois. E se está ruído, não se engane, ruiu. Ou conserta, ou vai quebrar de vez. A falta do diálogo, e volto a dizer, onde não há diálogo, comunicação, não há relacionamento. A falta do diálogo rui o casamento. Item 2.2, atentar para a importância de ouvir. Seja pronto para ouvir. Carta de Tiago, capítulo 1, verso 19. No processo da comunicação familiar é muito importante colocarmos em prática esta exortação bíblica, não apenas entre o casal, mas também entre pais e filhos. Ouça. Deixa eu dizer uma coisa muito simples. O telhado está estragado. Tá vendo aquela telha ali, Caiu uma pedra e quebrou. Vai chover, aquela água vai cair aqui em cima da cama, o menino vai estar dormindo, isso vai ser de noite, vai ser um problema. Conserte, ouça. Tá vendo o problema aqui? Tem este problema. Eu costumo dizer o seguinte: nós temos 3 sinais de trânsito: o verde, o amarelo e o vermelho. Se está no verde, pode andar, pode ir, está verde, está tranquilo, pode ir. Se chegou no amarelo, reduza ou até pare, porque alguma coisa está errada. E nada sai de uma ponta para outra sem primeiro passar pelo meio termo ali, pelo amarelo, sem demonstrar que está errado. Não chega aqui no final, no vermelho, sem passar pelo amarelo. Não é do verde para o vermelho de uma pancada só, não. Entendeu? Aí agora, quando chega no vermelho, infelizmente já aconteceu. Verde está tudo bom, amarelo cuide, o vermelho já aconteceu. E alguém disse que não adianta chorar pelo leite derramado. Então, não deixe que isso aconteça com a tua família. Está no verde, está bem. Chegou no amarelo, imediatamente tome providências. Esta comunicação precisa haver entre os dois. Ou, infelizmente, vai ruir. Então, atente para... É sábio ouvir antes de responder. Está lá em Provérbios 18:13. Sabe o tolo? Antes de ouvir já responde, não sabe o que está acontecendo. Então ouça, o ouvir é fundamental. A Bíblia vai dizer que bem-aventurado os que creem, mas bem-aventurados são os que ouvem. Os que ouvem são bem-aventurados, felizes, porque ouvir orienta. Quem ouve entra na dimensão divina, entra na mente de Deus. E a Bíblia vai dizer que a fé, lá de Hebreus capítulo 11, versículo 1, vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Então ouça. Às vezes a Bíblia está ali clara, nítida, e não quer se ouvir, não quer aplicar no ambiente familiar. Infelizmente o problema vai acontecer, não tem para onde correr. Nós somos seres humanos fadados. Se fôssemos perfeitos, já estaríamos na eternidade. Entenda isto. Nós lá chegaremos à condição de varão perfeito, mas aqui somos falhos. Então ouça. É igual quem está no veículo, ouça o ruído, tem alguma coisa errada. Isto aplica-se também no ambiente familiar. Tranquilo? Seu Ronaldo Santana, Deus abençoe. Ou pastor Ronaldo Santana, irmão Ronaldo Santana, Deus abençoe. Vamos à frente. O cristão precisa lembrar que... E o próximo agora, o terceiro item, é atentar para as palavras usadas, Já falamos do momento de falar, de ouvir e agora de atentar para as palavras usadas. O cristão precisa lembrar que também, dentro de casa, as palavras que pronuncia devem corresponder ao fato de ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Imagine aí o pai e a mãe que vai chamar o filho por um nome pesado,
seu filho dessa, seu filho daquela, alguns chamam de desgraça, né? Sua não sei o quê. Em vez de abençoar o filho, está amaldiçoando o filho. Mas imagine aí também quando o esposo compara a esposa, compara com... Salomão comparou a sua amada com as éguas dos carros de Faraó, mas naquele contexto, aquilo era um elogio. Ela recebeu aquilo de forma que os seus hormônios eclodiram. A mulher ficou apaixonada pelo que Salomão estava dizendo. Mas existem palavras no contexto de hoje que elas não encaixam. E isto eu digo não só os maridos aplicarem às mulheres, mas as mulheres também aplicarem aos maridos. Estas coisas geram problema. Minha esposa me disse outro dia: olha, a situação é como uma flor. Você vai passando o dia cuidando dela, regando, ajeitando. Depois, ela desabrocha. Quem dispõe do néctar, quem dispõe da sua avidez e quem dispõe do perfume é você. Só que lembre-se que se não for dessa forma, a única coisa que vai encontrar são os espinhos que tem na flor. Sem falar que no final do dia ela murcha, ela se fecha. Eu lembro agora de uma plantinha que a gente chama de malícia. Meu pai pelo menos chamava de malícia, eu não sei o nome técnico dela. Você bate nela e ela se esconde. Aí com um pouquinho ela vai se abrindo, você bateu, ela se esconde. Então, verifique se ela está escondida, não é porque você está batendo. Ou vice-versa. João Márcio, Deus te abençoe, viu, varão? João Márcio, eu tenho um grande respeito por ele. Então, fique atento. João Márcio, depois você pega o vídeo aí e assiste o que vem para trás aí, que tem coisa muito boa para ser ouvida, tá? É preciso atentar para o fato de que palavras podem ferir e destruir um relacionamento familiar. Alguém disse que as pessoas se esquecem de um favor. Pode até ter sido dinheiro emprestado, as pessoas vão esquecer-se. Mas as pessoas não esquecem da forma como foram tratadas. E no ambiente familiar, se infelizmente não está ocorrendo como deveria ser, não está tratando como deveria tratar, infelizmente eu te digo que a coisa não vai andar bem. E não tem segredo. A Bíblia deixa isto muito claro. Se você for para a carta aos Efésios, você vai encontrar a Bíblia dizendo: trate ela como vaso mais frágil. A Bíblia deixa isto claro. Então, meus irmãos, não há outra solução a não seguir o padrão bíblico. Luciano Subirá escreveu: nossas palavras têm o poder de curar e de ferir. Já imaginou? Como se sente uma pessoa quando você chega para ela e diz que ela está bonita? Você está linda. Ou você está bonito. A pessoa se sente, a pessoa se torna meiga, se torna afável com quem lhe tratou bem. Outro dia tem uma pessoa aqui na cidade que ela é portadora de uma deficiência física e está planejando cursar Direito. E graças a Deus, depois de alguns anos, Deus nos deu o privilégio de termos um escritório de advocacia, graças a Deus. Alguns colegas trabalham conosco aqui, junto ganhamos o pão aqui servindo a Deus. Somos todos crentes, graças a Deus. E essa pessoa... Ô Miguelzinho! Pai do Senhor, Miguel! Já leve meu abraço aí para o irmão Raimundo, Zezinho. Ricardinho mora aqui na cidade, mas eu não vejo Ricardo, então meu abraço a vocês, Manzildo, tá bom? Diga que eu mandei abraço a todos. E a pessoa me disse que ia cursar Direito, dando sequência, e perguntou se por acaso, quando estivesse terminando o curso de Direito, tal, se eu não daria uma oportunidade para que ela passasse uma semana aqui no escritório para aprender alguma coisa. E o simples fato de eu tratá-la com respeito, de parar, dar atenção, conversar e dizer: olha, se você chegar lá, eu te garanto que o estágio você faz no meu escritório.
A pessoa ficou super mega feliz e disse que vai entrar no curso de Direito agora em 2020. E eu faço votos que entre. Mas por quê? Porque em vez da discriminação, surgiu a atenção. Então, as palavras podem salvar, as palavras podem promover, as palavras podem ferir. Pense nisso e veja que um ambiente sadio é um ambiente no qual as palavras são devidamente cuidadas. Muito bem, Miguel, Deus abençoe. Terceiro ponto, vai falar sobre buscando o aperfeiçoar da comunicação. Aí aqui nós precisamos ponderar, como nós vimos na lição anterior, às vezes a casa não foi construída sobre a rocha, na lição anterior, mas dá ainda para você fortalecer as bases. Dá para colocar um fundamento tal antes que a casa venha a ruir. E aqui nós estamos falando de uma comunicação que está defeituosa. Existe a comunicação, só que está defeituosa. Então, você precisa aperfeiçoar estes canais de comunicação. E aqui nós dizemos que a comunicação não é somente oral. A comunicação também é gesticular. O corpo fala. Pelo corpo você sabe, você transmite emoções, você transmite mensagens, né? Além dos princípios estudados no tópico 2, estamos dentro da lição, seguindo aqui o nosso script, a família deve observar algumas atitudes para aperfeiçoar a comunicação no lar. Primeira atitude para aperfeiçoar a comunicação no lar, aquela comunicação que está deficiente. Que atitude nós devemos tomar? Eu e você. Você na sua casa, eu na minha, talvez até eu contigo, mas no ambiente familiar. Que atitude? Primeira, falar a verdade com amor. Falar a verdade, não ser mentiroso, não enganar, não falsificar. Falar, porém falar com amor. E como é que se fala com amor? Fala-se no momento adequado, fala-se no local adequado, fala-se de forma adequada. Entendeu? Momento adequado, local adequado e forma adequada. Nem sempre você você deve falar tudo aquilo que vem na sua mente. Às vezes a razão te assiste, mas é melhor ficar calado. Tem uma frase por aí que diz bem assim: prefiro ficar calado a ter razão. E esta dinâmica é verdadeira, eu te oriento ela. Mas fale com amor, fale para estruturar, fale para fortalecer, fale para organizar. Ei, Miguel, conversa com o Raimundo te ama. Ei, meu Raimundo, conversa com o Miguel te ama. E aí, meu Raimundo, conversa com o Irmãozildo, conversa com o Raimundo. Usando vocês como exemplo aqui, Miguelzinho. Se isto não acontecer, irmão, se não houver diálogo, né, rui. Em algum momento desse trimestre nós vamos falar sobre a observação. Você não consegue dirigir um carro e olhar para o ponteiro e ver que a gasolina está acabando, não? Você não consegue dirigir um carro e olhar para o ponteiro e ver que a temperatura está subindo demais, não? Você não consegue dirigir um carro e ver que você está muito devagar ou muito rápido, não? Você não consegue olhar para uma placa quando ela diz 60 km por hora, 80 por hora, e você está a 200 e saber que vai acontecer um acidente lá na frente, não? Aí desculpa a expressão, você é um abestalhado, é? Pelo amor de Deus, acorde. Observe o que está acontecendo em volta e pense o que eu faria para melhorar isso aqui. Agora, se você não quer melhorar, lamento que você vai ter que amargar também a punição disso aí, porque quem vai ser punido vai ser você próprio. A punição não vem dos outros. A própria Bíblia diz: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se dos próprios pecados, volte atrás e faça uma análise. Onde eu errei? Será que todo esse tempo aí o erro foi da outra pessoa, também não tem erro meu? Eu faço essa pergunta a mim o tempo todo. Com todas as minhas falhas eu faço essa pergunta. Então, primeiro, fale, mas fale com amor. Fale a verdade, mas com amor. Segundo, não apenas palavras na comunicação. Você não precisa somente falar. Haja, demonstre, prove. Nos pequenos detalhes estão os grandes atos. No ato de você pegar água para alguém, você transmite uma mensagem.
Às vezes uma coisa que você tira do local, você transmite uma mensagem. Às vezes a forma que você fecha e abre uma porta, você transmite uma mensagem. Às vezes a forma como você age para alguém que te pediu algo em casa, você transmite uma mensagem. Agora, não age de acordo com as palavras, então também não vai ter aquilo que a mente espera receber. Compreendeu? Como se diz, e o capisca? Entenda. O prejuízo será seu. Se você entender, a Bíblia diz que dê instrução ao sábio e ele se tornará mais sábio. Agora, dê instrução ao tolo. Meu pai dizia que é a mesma coisa que botar pérola no focinho de porco. Não adianta de nada. Agora, se você souber usar as palavras, se você souber aprender o contexto, você vai se dar bem. E o terceiro é preciso investir tempo. Tempo de qualidade, gente. A qualidade do tempo ela é importante. Às vezes você investe um dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, você investe e não tem o retorno. Não faça isso não. Invista tempo com qualidade, você vai ter retorno. Agora é como disse Jesus, né? Jesus na última oração, numa das últimas orações, ele disse: Pai, nenhum se perdeu, senão aquele que já era filho da perdição. A coisa está no coração. Se está no coração também não vai mudar por fora não. Mas aprenda. Eu acho que essa lição ela está falando alguma coisa comigo, está falando contigo. Aprenda. Se depois de tudo isso não aprender, lembrei do meu pai mais uma vez. Meu pai dizia que era melhor aprender depois de velho do que morrer burro. Eita, velho sábio. Deus me deu um privilégio muito grande de ter seu Noé Machado como pai. Glorificar seja o seu santo nome. Já partiu para a eternidade, só deixou saudade. Miguel conheceu meu pai, né, Miguel? Falar a verdade com amor é o primeiro item. Não basta falar a verdade ou expressar uma discordância. É preciso que o amor esteja presente, influenciando tal manifestação. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 15. A comunicação familiar deve ser conduzida procurando sempre melhorar o relacionamento. Também tem aquele ditado que diz que quando um não quer, dois não brigam, né? Às vezes tenta e tenta. Não quer, infelizmente, rui. E Paulo fala sobre isso. Paulo, falando da mulher crente, do marido descrente, ele mandava uma mensagem direta para alguém naquela igreja. Ele diz, para aquela igreja, ele diz: se a mulher crente tem um marido descrente, mas este consiste em morar com ela, não deixe. A dinâmica é a mesma, irmãos. Não deixe. Agora, infelizmente, em alguns casos... Vamos para frente. Item 3.2. Não apenas palavras na comunicação. Faz a diferença na comunicação verbal, não apenas as palavras usadas, mas também a tonalidade da voz e a expressão corporal, seja quando estiver falando ou ouvindo. Você conversa com alguém e grita, ou você conversa com alguém e fala muito murchinho. Não, irmãos, aqui está falando de dosar. Será que você não está entendendo? Será que você não compreende uma coisa dessas? E outra coisa, uma pessoa falando e o outro fazendo desdém. Nós estamos falando do ambiente familiar. A família que foi criada por Deus para durar. Só que há necessidade que haja interação, que haja, né? Um não é superior ao outro, mas precisa, se alguém sobe, não pode ficar em cima demais não, também embaixo demais não, tem que equilibrar. Se por acaso ficar demais assim, desanda. A Bíblia diz que a resposta delicada acalma, a palavra branda desvia o furor. Abra lá em Provérbios 15:1 que você vai ver. Valdemir Alves, seja bem-vindo à nossa live. E se não for aluno da escola dominical, torne-se aluno da escola bíblica dominical no domingo de manhã, lá na igreja. Deus te abençoe, Valdemir.
Certo? Vamos à frente. Vamos então ao terceiro item do terceiro ponto e assim nós já encerraremos. É preciso investir tempo. Se os membros da família não têm consciência da importância da comunicação, são capazes de não se comunicarem entre si ao longo de um dia ou mais. Olha, há necessidade de que haja tempo um para o outro. E aí cada um já começa a tirar a sua prova, né? Começa a tirar a sua nota. Se não dedicar tempo, acaba. Precisa haver manutenção. Entendeu? Precisa estar junto. Juntos no mesmo propósito. A Bíblia vai dizer que é melhor ser dois do que ser um. Quando são dois, se vier alguém contra aquele um, os dois juntos vão vencer aquele. Quer dizer que virá alguém. Pode vir alguém. Mas tem que um defender o outro. Quando são dois, um sente frio, o outro aquece. Imaginem os dois remando juntos. Seu Jeová, seja bem-vindo. O senhor chegou no final da live. O senhor tinha que entrar no início da live para a gente poder discutir alguma coisa, né? O assunto é muito bom, mas depois o senhor assiste a live toda aí. O seu Jeová aí é um colega de trabalho, é um agente de trânsito, um homem que eu tenho minhas estimas por ele. E o senhor sabe que gosto do senhor sem reservas. Então é necessário que tenham dois e não só um. E não é separados não, é juntos. E isto requer qualidade. Quando tem qualidade, um quer estar próximo do outro. Imagine aí querer ficar na rua para não estar próximo. Imagine aí no teu lar você desejar estar fora do que está em casa. Então, tempo de qualidade. É preciso investir tempo na comunicação na família. Tal atitude reflete prudência e sabedoria. Amém? A nossa conclusão diz: a comunicação no ambiente familiar não possui uma única fórmula, pois cada família é uma realidade. Então você vai adequar tudo isso que nós dissemos aqui e vai no domingo de manhã para a escola dominical, para que lá na interação da aula você possa discutir outros assuntos e de repente até ser orientado na tua questão especial, né? Pegue conselho com o seu pastor e assim por diante e adeque isso aqui à tua família, à tua realidade. Isso aqui nós estamos falando de forma geral, de forma genérica, não citando ninguém, né? De forma que o assunto cabe a todos, especialmente a mim, a você, tá bom? Contudo, a família cristã, com a graça de Deus e a ação do Espírito Santo, deve demonstrar vontade, interesse, esforço e amor no exercício de tão importante aspecto para a família saudável. Tudo deve ser feito para que a família seja saudável. Deus te abençoe. Este foi o nosso Preparando-se para a EBD. Durante a semana nós faremos algumas chamadas te convidando para a próxima lição. E se você puder, vai aí, dê um like aí, dê um curtir aí, compartilhe, assine as notificações. E toda semana, quando nós estivermos transmitindo Preparando-se para a EBD, que o fim exclusivo é somente de dar um norte, de compartilhar com os irmãos acerca das lições da editora Betel Dominical, você vai receber de primeira mão o nosso like e certamente o reino de Deus, a tua vida, a tua escola dominical vai ser abençoada. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir, quando nós estaremos estudando sobre orientações bíblicas sobre a intimidade do casal. Imagine aí o que nós vamos discutir. Até um abraço e até a próxima. A paz do Senhor.